Você sabia que a história de Noé e o dilúvio não é apenas um conto infantil, mas uma poderosa mensagem de Deus para a humanidade? Você sabia que a história de Noé e o dilúvio revela o caráter de Deus, o destino do mundo e o propósito da sua vida? Você sabia que a história de Noé e o dilúvio tem tudo a ver com você e com os dias em que vivemos? Se você quer saber mais sobre essa história fascinante, que vai mudar a sua forma de ver a Bíblia, a Deus e a si mesmo, então fique comigo até o final deste vídeo e se prepare para se surpreender com o que eu vou te mostrar. A corrupção da humanidade e a escolha de Noé. Deus viu que a humanidade estava cheia de violência e maldade e decidiu destruí-la com um dilúvio. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus, porque era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Deus disse a Noé que ele iria enviar um dilúvio sobre a terra e que ele deveria construir uma arca de madeira para se salvar, junto com sua família e um casal de cada espécie de animal. Gênesis 6. A construção da arca e a entrada dos animais. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca conforme as instruções que recebeu. A arca tinha 3 andares, várias divisões, uma porta e uma janela. Noé levou para dentro da arca sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles, e um casal de cada animal, ave e réptil, de acordo com a ordem de Deus. Gênesis 6, 14, 22, 7, 1, 9. O dilúvio e o tempo na arca. Depois que Noé e os animais entraram na arca, Deus fechou a porta. Então começou a chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e cobriram as montanhas mais altas. Todos os seres vivos que havia na terra morreram, exceto os que estavam na arca. Noé e sua família ficaram na arca por 150 dias, até que as águas baixassem. Gênesis 7, 10, 24, 8, 1, 3. Descubra as histórias que tocaram corações por gerações. Adquira já o seu exemplar do e-book Palavra Viva, Histórias Bíblicas para o Coração e Alma, por um preço especial de lançamento de apenas R$ 9,90. Esta é a sua chance de mergulhar em narrativas inspiradoras que têm moldado vidas e fortalecido a fé ao longo dos séculos. Não perca esta oferta exclusiva. Clique no link abaixo e seja transportado para um mundo de sabedoria e esperança. A saída da arca e o altar de Noé. Deus lembrou-se de Noé e dos animais e fez soprar um vento sobre a terra para secar as águas. Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo e uma pomba para ver se a terra estava seca. A pomba voltou porque não achou lugar para pousar. Depois de 7 dias, Noé soltou a pomba novamente e ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Depois de mais 7 dias, Noé soltou a pomba pela 3ª vez e ela não voltou mais. Então, Noé soube que a terra estava seca. Deus disse a Noé que ele e sua família e os animais saíssem da arca. Noé saiu e construiu um altar a Deus e ofereceu holocaustos de alguns animais e aves. Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Noé e prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Gênesis 8, 4, 22, 9, 1, 17. A bênção e a maldição de Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes que se multiplicassem e enchessem a terra. Deus também estabeleceu uma aliança com Noé e com todos os seres vivos e colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança. Deus deu a Noé e seus filhos o domínio sobre os animais e permitiu que eles comessem carne, desde que não comessem o sangue. Deus também ordenou que não se derramasse o sangue humano, pois o homem foi feito à imagem de Deus. Noé tornou-se lavrador e plantou uma vinha. Um dia, ele bebeu do vinho e ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua tenda. Cam, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou aos seus irmãos.
Sem e Jafé pegaram uma capa e cobriram o seu pai, sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube o que Cam tinha feito, ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cam, e disse que ele seria servo dos seus irmãos. Ele também abençoou Sem e Jafé, e disse que Deus alargaria o território de Jafé e que ele habitaria nas tendas de Sem. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Gênesis 9, 18, 29, 10, 1, 32. A Arca de Noé era uma grande embarcação de madeira, com cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ela tinha 3 andares, com várias divisões internas e uma janela no topo. A arca foi coberta com betume, uma substância impermeável, para evitar que a água entrasse. A arca tinha capacidade para abrigar cerca de 43 mil metros cúbicos de carga, o que equivale a mais de 500 vagões ferroviários. Gênesis 6, 14 e 16. Deus fez o dilúvio porque viu que a terra estava corrompida e cheia de violência, e que toda a inclinação do coração humano era continuamente para o mal. Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, que acharam graça aos seus olhos. Deus também quis preservar as espécies animais. Por isso, ordenou que Noé levasse um casal de cada espécie na arca. Gênesis 6, 5, 7, 11 e 13, 17 e 20. Os filhos de Noé eram Sem, Cam e Jafé. Eles eram os únicos descendentes diretos de Noé que sobreviveram ao dilúvio junto com suas esposas. Eles foram os ancestrais de todas as nações que se espalharam pela terra depois do dilúvio. Sem foi o pai dos povos semitas, como os hebreus, os árabes e os assírios. Cam foi o pai dos povos camitas, como os egípcios, os etíopes e os cananeus. Jafé foi o pai dos povos jafetitas, como os gregos, os romanos e os medos. Gênesis 6, 10, 7, 13. 9, 18, 19, 10, 1, 32. A Bíblia não especifica o número exato de animais que entraram na Arca de Noé, mas dá algumas indicações. Deus ordenou que Noé levasse 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Os animais puros eram aqueles que podiam ser oferecidos em sacrifício a Deus, como ovelhas, bois e pombos. Os animais impuros eram aqueles que não podiam ser consumidos nem sacrificados, como porcos, camelos e coelhos. Além disso, Noé levou 7 casais de cada espécie de ave. Estima-se que o número total de animais na arca fosse entre 7.000 e 16.000, considerando que as espécies eram classificadas de forma mais ampla do que hoje em dia. Gênesis 6, 19, 20, 7, 2, 3, 8, 20. Uma aliança com Deus é um acordo solene entre Deus e o seu povo, no qual Deus promete abençoar e proteger o seu povo. E o seu povo promete obedecer e adorar a Deus. A Bíblia registra várias alianças que Deus fez com diferentes pessoas e grupos ao longo da história, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Cada aliança tem suas próprias condições, promessas e sinais, mas todas elas revelam o amor, a fidelidade e o propósito de Deus para a humanidade. Gênesis 2, 15, 17, 9, 8, 17, 15, 1, 21, Êxodo 19, 3, 8, 2 Samuel 7, 8, 16, Lucas 22 e 14, 20. O arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Deus prometeu que nunca mais destruiria toda a vida na terra com água e que as estações do ano continuariam enquanto a terra durasse. Deus colocou o arco-íris nas nuvens como um lembrete dessa promessa, tanto para si mesmo quanto para a humanidade. O arco-íris representa a graça, a misericórdia e a fidelidade de Deus, que não desiste do seu povo, mesmo quando ele peca. O arco-íris também simboliza a esperança,
a paz e a aliança de Deus com toda a criação. Gênesis 9, 8, 17, Apocalipse 4, 3, 10, 1. O dilúvio durou cerca de 1 ano. Considerando o tempo que Noé e sua família entraram na arca, até o tempo que eles saíram da arca. A Bíblia dá algumas datas específicas para marcar os eventos do dilúvio. Noé tinha 600 anos quando as águas vieram sobre a terra, no dia 17 do 2º mês do ano. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, até o dia 17 do 7º mês, quando a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. No dia 1º do 10º mês, apareceram os cumes dos montes. No dia 27 do 2º mês do ano seguinte, a terra estava seca. Noé saiu da arca no dia 1º do 3º mês do ano seguinte, quando tinha 601 anos. Gênesis 7, 6, 12, 7, 24, 8, 3, 5, 8, 13, 14, 8, 16. Depois do dilúvio, Noé fez algumas coisas importantes. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar dedicado ao Senhor e oferecer holocaustos com alguns animais puros. Deus se agradou do sacrifício de Noé e abençoou ele e seus filhos, ordenando que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Deus também deu a Noé e sua família a permissão de comer carne, além de vegetais, mas proibiu comer carne com sangue. Deus também estabeleceu a pena de morte para quem derramasse sangue humano, pois o sangue representa a vida. A segunda coisa que Noé fez foi plantar uma vinha e fazer vinho. Noé bebeu do vinho e ficou embriagado, e se deitou nu dentro da sua tenda. Seu filho Cam viu a nudez do pai e contou aos seus irmãos, que cobriram Noé com um manto sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube o que Cam tinha feito, ele amaldiçoou o filho de Cam, Canaã, e abençoou Sem e Jafé. A terceira coisa que Noé fez foi viver mais 350 anos depois do dilúvio e morrer aos 950 anos. Gênesis 8, 20, 9, 29. A história de Noé e o dilúvio mostra o contraste entre a justiça de Deus e a graça de Deus. Deus é justo e não tolera o pecado, por isso ele julga e pune os que se rebelam contra ele. Mas Deus também é gracioso e misericordioso, por isso ele salva e abençoa os que confiam nele. Noé foi um exemplo de fé e obediência que agradou a Deus e recebeu a sua proteção e favor. Noé também foi um tipo de Cristo, que é o verdadeiro Salvador da humanidade. Assim como Noé construiu a arca que salvou a sua família e os animais do dilúvio, Cristo construiu a igreja que salva os seus seguidores do juízo final. Assim como Noé ofereceu sacrifícios que aplacaram a ira de Deus e estabeleceram uma aliança, Cristo ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito que satisfez a justiça de Deus e inaugurou a nova aliança. A história de Noé e o dilúvio nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, que Ele tem um plano para a redenção da sua criação e que Ele chama o seu povo a viver em santidade e esperança. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua justiça e pela tua graça. Tu és o Criador e o juiz de todas as coisas, e tu não toleras o pecado que ofende a tua santidade. Tu tens o direito de punir os que se rebelam contra ti e de destruir a tua obra corrompida pelo mal. Mas tu também és o Salvador e o Redentor de todas as coisas, e tu não desistes do teu plano de restaurar a tua criação. Tu tens o amor de perdoar os que se arrependem diante de ti e de preservar a tua obra amada pelo bem. Senhor Deus, eu te peço pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. Tu és o Deus que faz alianças com o teu povo e que cumpre as tuas promessas. Tu és o Deus que coloca o arco-íris nas nuvens e que lembra da tua bondade. Tu és o Deus que envia o teu Filho Jesus Cristo e que inaugura a nova aliança. Tu és o Deus que derrama o teu Espírito Santo e que capacita o teu povo.
Senhor Deus, eu te louvo pela tua soberania e pela tua glória. Tu és o Deus que controla as águas e os ventos e que determina os tempos e as estações. Tu és o Deus que sustenta a vida e a morte e que governa os reinos e as nações. Tu és o Deus que revela a tua vontade e a tua palavra e que ensina os teus caminhos e os teus mandamentos. Tu és o Deus que merece toda a honra e toda a adoração e que recebe todo o louvor e toda a gratidão. Em nome de Jesus. Amém. E assim termina a nossa história de hoje sobre Noé e o dilúvio. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo sobre essa narrativa bíblica tão fascinante. Se você quiser saber mais sobre outras histórias da Bíblia, deixe o seu comentário abaixo, sugerindo o tema que você quer ver no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com os seus amigos e familiares. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Fiquem com Deus.